Olá, amigos, muita paz a todos. Nós encontramos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo a parábola do festim das bodas, onde Jesus nos transmite ensinamentos necessários ao nosso processo ascensional. Entre eles, o de que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? João Edson Alves, que é de Curitiba, presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste da Federação Espírita do Paraná, vai nos trazer importantes reflexões sobre o assunto. Olá, João Edson, que alegria ter você aqui. A alegria é toda nossa, Ivone. A gente sempre acompanha o programa e vimos, nossa, que honra para os colegas serem chamados para participar de um momento tão rico, com troca de experiências, não é? Com, enfim, elucidações, e notas, exposições, e, enfim, uma riqueza muito grande o programa, o Espiritismo Responde, o que nos faz ter uma grande responsabilidade, não é? Participar desse momento, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria também. Eu agradeço o convite. E temos certeza que você muito vai contribuir com este programa. João, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Como que nós devemos entender esta afirmativa de Jesus? Os chamados, como diz o próprio ensinamento evangélico, são muitos. Somos muitos os chamados. O que ocorre é que muitos dos que recebemos as possibilidades de trabalho não cumprimos com a nossa obrigação. Eu vou explicar melhor. Quando nós pegamos o capítulo 18, o item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, nós temos uma mensagem de Simeão que fala muito interessantemente a respeito de uma figura que ele usa da árvore. Inclusive, eu prefiro chamar de árvore da vida. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque muitos de nós recebemos a incumbência, metaforicamente falando, de cuidar de uma árvore. Essa árvore é a árvore do cristianismo. Por que Jesus usou a figura de uma árvore? Porque ele também se refere, Simeão fala isso nessa mensagem, é muito bonito a linguagem poética, é uma coisa que nos encanta demais. Imagina a seguinte figura, Ivone. Você está fazendo um périplo de uma região para outra região. É muito longe esse périplo, essa caminhada. É um deserto escaldante. No meio da tua caminhada, você sente fome. E você precisa se alimentar. Você sente sede. O que são os escolhidos? Ou melhor, os chamados? São aqueles que cuidam dessas árvores, para que os viajantes possam passar um período embaixo dela, se protegendo do sol, se refazendo, se alimentando dos frutos que essa árvore dá, porque alguém cuidou dela, para que ele, refeito, satisfeito, possa caminhar e chegar até o fim da jornada. Aqueles de nós que cuidamos da árvore, somos os escolhidos. Aqueles de nós que não cuidamos da árvore somos os chamados que não demos conta dessa obrigação, desse dever. Tá? E logo mais eu quero dizer para você, eu sei que o momento vai chegar, e vou dizer para você, Ivone, para todos que estão nos ouvindo agora, o que nós entendemos por essa árvore. Que árvore é essa? É lógico, muitos já estão imaginando que seja árvore, né? Mas, em suma, o que eu quero dizer para vocês, respondendo a tua pergunta, que somos aqueles que não correspondemos à expectativa do semeador. Aqueles que não demos conta, que fugimos, que nos evadimos, que abandonamos o trabalho a meio, que criamos muitas vezes cisões, discussões estéreis, desnecessárias. Esses são aqueles que todos somos chamados,
Mas se nós não fizermos, não cumprirmos com o nosso, desculpa a expressão, com o nosso dever de casa, nós não seremos escolhidos. Deus não coloca tarefas grandes em ombros que ele sabe que não vão conseguir carregar o fardo até o final. Deus é sábio, Deus não erra. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo, né? Está lá no Evangelho. Nessas palavras do mestre, o que nós podemos considerar como árvore? Como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, não é? Eu não disse tudo na resposta anterior porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. O que é essa árvore, né? O que pode ser interpretado como... Por isso que eu já antecipei dizendo que todos nós aqui na Terra, os 8 bilhões de seres da Terra, somos os viajantes. A fome que está no Evangelho, Ivone, e que nós temos durante a caminhada, não é a fome material. Aí que está a questão, aí que está o grande X. É a fome espiritual. É a fome da alma. É a fome de sermos, é a necessidade de sermos animados, encorajados, alimentados psiquicamente, espiritualmente. O que é essa árvore, então? São as diversas denominações religiosas cristãs. São as árvores. Percebe? Aqueles de nós que criamos uma igreja, por exemplo, desculpa a expressão, mas eu não posso fugir porque o tema é esse, eu tomo, por exemplo, do escrito sagrado, isso infelizmente acontece muito, faço uma leitura e faço a minha interpretação. E eu resolvo fundar uma determinada denominação religiosa, por exemplo, né? Isso também se enquadra na questão do centro espírita, assim como não. Só que essa árvore não vai dar fruto. Por quê? Porque ela não foi plantada pelo Pai, simplesmente por isso. Ela não veio de Deus, a semente não veio de Deus, veio de mim, João Edson. Percebe onde eu quero chegar? A árvore que o Pai plantou, a semente, nós falamos agora há pouco a respeito de Jesus Modelo e Guia, vocês vão acompanhar no outro evento, é a semente legítima. A semente legítima vem de Deus, só pode dar frutos bons. Aquelas que não vêm de Deus são as que nós plantamos, por nossa conta. E essa árvore, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Ou seja, essa, aspas, religião, essa comunidade, digamos assim, vamos esquecer o aspecto da religião, essa comunidade que está tentando alimentar os viajores, a árvore não dá fruto, porque não tem substância, ela não tem origem, ela não tem aspas, pedigree. A sua origem é maculada. O interesse de eu plantar essa árvore é outro, não é um interesse divino. Os propósitos são outros. Eu quero com isso me promover, eu quero que meu nome apareça, eu quero muitas vezes, isso está no texto, viu? Parece dolorido falar isso, mas isso está no texto. Às vezes eu estou almejando posição social, dinheiro, infelizmente, poder. Consequentemente, aqueles que baterem a porta da minha instituição ou que buscarem frutos embaixo da minha árvore, Simeão coloca, vão encontrar somente ramaria seca e árida, galhos secos, e as folhas caem. Tudo isso é uma figura de linguagem muito bonita que Simeão usa, que Jesus usou, para falar que essa árvore, ela não foi plantada pelo Pai. Consequentemente, os frutos não são frutos da vida, não são verdadeiros. E a repetimos, as pessoas que passam e que vão se alimentar dela, que somos todos nós que estamos aqui eu usei a expressão périplo, né? Que eu nasci há 57 anos atrás, por exemplo, e daqui a pouco eu vou chegar ao termo da jornada. Eu estou agora embaixo de uma árvore. Sabe debaixo de que árvore que eu estou agora? Da Amém. É uma árvore. Sim. As pessoas que batem a porta da tua casa espírita têm que receber esse alimento. Essa figura maravilhosa de Simeão. Eles, aliás, digo mais, essa entrevista, Ivone, ela vai servir para dois momentos. Tanto para nós trabalhadores espíritas, para vermos o nível da nossa responsabilidade, de fazer com que aqueles que venham sejam realmente alimentados, quanto aqueles que estão fora da casa espírita, os que não são espíritas, que precisam de um auxílio, que vão saber que aqui tem alguém cuidando da árvore, que aqui tem o fruto, que ele está maduro e que vai saciar a minha sede. Edson, nós não temos dúvida de que o cristianismo é uma árvore possante,
né? Por que essa árvore não conseguiu implantar-se totalmente na terra? Por causa dos cuidadores da árvore. Como nós falamos agora há pouco, lembra? A árvore é sempre boa, diz o texto. Maus são os jardineiros. A tua pergunta foi muito oportuna. A árvore é sempre boa, está lá no texto. Maus são os jardineiros. Por quê? Porque nós resolvemos dar um outro destino para os seus frutos de repente. Nós resolvemos tirar proveito em nosso benefício. Nós que não precisamos, porque nós já recebemos demais. Os jardineiros, que somos todos nós, já recebemos demais as bênçãos de Deus para todos nós, espíritas cristãos, especialmente, quando eu falo cristão, eu falo de uma forma geral. Gente, nós não imaginamos quão beneficiados nós fomos, Ivone. Nós não imaginamos. Uma vez um espírito nos disse numa comunicação, aliás, depois de encerrar um trabalho, a comunicação estava em curso, ele disse, olhou bem para nós com um ar de seriedade, nunca me esqueço dessa cena, e disse assim, vocês são muito ingratos. E não falou mais nada. Propositalmente para que nós pensássemos em tudo que nós já recebemos e nós não correspondemos. Não demorou muito para que eu entender. Nós, o grupo que estava ali, entendesse o que o Espírito Benfeitor disse. Vocês são muito ingratos. Ele está dizendo, ele disse com todas as letras, vocês receberam muitos benefícios. Falta agora a retribuição. Falta vocês devolverem para a vida tudo que vocês já receberam. Multiplicado, centuplicado. E é por isso que vocês estão trabalhando aí com tanto afinco. Os trabalhadores, aliás, você perguntou a respeito dos escolhidos. Os escolhidos são esses exatamente que colocam a mão na charrua e vão e trabalham, não olham para trás. E como é que nós fazemos isso? Evangelizando, fazendo palestra, aplicando o passe, alimentando, vestindo, cobrindo o desnudo, albergando no frio, enfim. A escolha é nossa. Sabe, os benefícios já vieram, nós temos tudo à nossa disposição. Uma das coisas que mais deixa os espíritos entristecidos, Ivone, e todos que estão nos ouvindo agora, é quando nós voltamos para a espiritualidade com as mãos vazias. Isso faz uma falta, meus amigos, que você não faz ideia. Vocês não fazem ideia. Quando eles veem que perderam muito tempo, que tinham tudo para fazer e não fizeram. O Chico Xavier, num diálogo com Jerônimo Mendonça, todo mundo conhece, ele esteve no Norte do Paraná, que eu sei. Uma vez o Jerônimo Mendonça olhou para o Chico e falou assim, puxa, Chico, que maravilha, 60 anos de atividade mediúnica. Como quem dizia para o Chico assim, puxa, você trabalhou bastante, você tem muito mérito pelo que você está fazendo. O Chico olhou para ele e disse assim, meu filho, para onde eu vou 60 anos, são 6 minutos. Aí o Jerônimo entrou em pânico, falou, meu Deus, eu não trabalhei nada, deixa eu trabalhar. Porque o tempo nas dimensões espirituais são marcadas de forma diferente do nosso tempo aqui na Terra. Por isso que eu digo, todos nós que recebemos a árvore, seja ela uma igreja, seja uma instituição de caridade, seja um centro espírita, seja o que for, tudo isso são árvores. Se nós temos que ser bons jardineiros, respondendo a tua pergunta, porque muitos dos jardineiros não são capazes, não são dedicados e não dão a essa aspas, que nós já percebemos que é uma grande alegoria, essa árvore do cristianismo, não damos o devido cuidado para ela. Somos maus jardineiros. Qual é o papel do cristianismo e qual a importância dele nas nossas vidas? O cristianismo tem a função, Ivone, até, usando até um quesito de filosofia, o cristianismo tem a função de nos colocar diante de nós mesmos, diante da nossa condição de seres criados por Deus. Eu não queria usar, mas vou usar de seres divinos, que somos todos nós. O cristianismo vem, num momento mágico na vida de Jesus, ele diz, vós sois deuses. Lembram disso? Uhum. O cristianismo fala isso. Evidentemente que nós conhecemos outras correntes religiosas, fazemos parte de uma associação interreligiosa, inclusive, a Sintec, nós convivemos com vários outros líderes religiosos, e todos eles falam algo parecido, quando não a mesma coisa. Mas aí nós entendemos, mas será que é só o cristianismo que diz que a nossa origem é divina? Nossa destinação é divina? Não, todas as denominações praticamente fazem a mesma coisa. Mas o cristianismo faz isso de maneira muito mais clara, muito mais evidente, muito mais patente. Sabe? É inquestionável a descoberta de todos nós como aqueles que temos uma obrigação para com
essa árvore, já que o tema é a árvore da vida, né? Então, a nossa missão, a missão do Espiritismo é justamente, do cristianismo, aliás, você perguntou, é justamente essa, mostrar o que nós somos. Por isso que eu falei que tinha um quê de filosofia. De onde nós viemos? O que viemos fazer aqui? Ninguém veio a passeio. A nossa destinação, a nossa missão, e sobretudo o que vai nos acontecer depois. Tudo isso o cristianismo faz. A missão do cristianismo é nos mostrar qual a nossa verdadeira responsabilidade enquanto seres pensantes, enquanto seres atuantes, enquanto seres participantes de uma comunidade, seja ela local, regional, nacional, mundial, não é? Vós sois Deus, nós somos deuses, com D pequeno, mas somos. E essa é a missão do cristianismo, dá a todos nós essa certeza de que nossa destinação é muito grandiosa. E com esse papel, não é, João? Ele nos conduz ao mesmo caminho, né? Que é o caminho que nos leva ao bem, à perfeição, né? Mas neste mesmo item do Evangelho, nós vamos encontrar que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Inclusive, você já se referiu, né? Isto significa, João, que o mal deixará de existir na Terra? Certamente, Ivone. O mal deixará de existir. Porque o que é o mal? A gente diz que o mal é a ausência do bem. E tem algumas pessoas que se equivocam, né, na hora de fazer a propagação das verdades eternas. Nós não dissemos aqui que as pessoas criam as verdades. Elas são verdades, pleonasticamente, verdades verdadeiras. Elas têm a sua fundamentação, a sua origem. Mas o uso que nós fazemos de forma equivocada dessas verdades é que nos compromete. Eu vou dar um exemplo bem prático. Nós estamos fazendo o estudo da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que é uma obra que todo mundo já conhece, na região talvez até tenha grupo de estudo. E tem um momento ali no capítulo 12 que fala, por exemplo, de um bispo que viveu há cerca de 300 anos, no tempo lá do Santo Ofício, da Idade Média e tal. Ele tinha tudo para conduzir os seus fiéis, tinha tudo para ajudar, tudo para, sabe? Mas o que ele fez? E era verdadeiro. Os ensinamentos que ele tinha recebido eram todos verdadeiros, eram ensinamentos cristãos, como nós recebemos aqui. Muito embora, na época não tinha espiritismo, evidentemente, mas era da igreja dominante na época. Mas o que ele faz? Ele diz, não, nós temos que gozar a vida e tal, e prefere utilizar tudo aquilo em seu próprio benefício. Entende onde eu quero chegar? Então, o que acontece? Ele tinha todas as possibilidades, como nós temos hoje. Aliás, os perseguidos por esse obsessor são trabalhadores espíritas, não é? Vejam na obra lá, que é muito interessante, ali a gente quase diz até qual instituição que ele está falando. Mas por que eu estou colocando dessa forma? Porque todos nós somos agraciados com essas oportunidades de serviço. Agora, o que nós fazemos, né? Repetimos, com essas benesses todas, com essas possibilidades, corre absolutamente por nossa conta. E cedo ou tarde nós temos que resgatar tudo isso, né? João Edson, você poderia, para fazer um fechamento na sua fala, lógico que é um tema que nós poderíamos conversar durante muito tempo, né? Mas eu gostaria que você dissesse o que nós podemos e devemos fazer para que a árvore do cristianismo seja implantada na terra, floresça e dê frutos. Que nós tratemos essa árvore com amor, como está no próprio texto. Simeão, de uma forma, desculpe usar a expressão poética, mas é poética. É uma forma muito bonita, como ele diz. E primeiro ele pede para que nós abramos nossos ouvidos, nossos corações, lembram? A forma de nós darmos conta dessa nossa administração é vendo justamente como Simeão propõe. Que nós abramos os ouvidos, os corações, que nós cultivemos o nosso trabalho. Agora vamos deixar a expressão árvore, que já ficou muito compreendido. Que nós abracemos qualquer tarefa no bem e façamos isso com o coração ajoelhado. Porque diz Simeão, aquele que plantou que nos deu essa possibilidade de trabalho, nos concita a trabalhar, a tratá-la, com amor. Que ainda vereis essa árvore dar frutos com abundância, dar os frutos divinos com muita facilidade. E pede para que nós conservemos como Cristo nos deu essa árvore.
não a mutileis, ou seja, não coloquemos no trabalho que nós fazemos o nosso ego, a nossa preferência, a nossa ideia, que nós nos mantenhamos sempre ligados à origem de tudo que nós recebemos. É assim que nós conseguiremos dar conta, porque, repetimos, os viajores são muitos, estão famintos, e nós não devemos guardar esses benefícios todos somente para nós. Eu penso, só para repisar bem a resposta que a pergunta que você me fez, Ivone, é tratar essa árvore com todo o amor do mundo, com o maior carinho, fazer tudo que nós fazemos, repetimos com o coração ajoelhado, sempre muito grato a Deus pelas oportunidades que recebemos. E isso estende-se a todos, não é? Porque qualquer trabalho. Para qualquer trabalho, para qualquer pessoa, porque não é o título religioso de que somos detentores que nos levará ao Pai, não é? Mas sim as nossas obras, né? A maneira de agirmos, de vivermos, né? Exatamente, Ivone. Só pegando o gancho que você acabou de falar, você foi muito bem intuída. O que você acabou de falar está exatamente na exortação inicial. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Certo. O que quer dizer Senhor, Senhor? É aparecer nas primeiras páginas dos jornais, é aparecer de maneira bastante intensa, midiaticamente falando, mas sem trabalho, sem frutos, né? Uhum. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Aí realmente você tem razão de novo. Não importa se sejamos espíritos, sejamos qualquer outra denominação religiosa. Não é a nossa condição enquanto cargo ou função que vai definir o nosso sucesso na espiritualidade, mas sim o trabalho que nós realizamos, não é? Com certeza. João Edson, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui neste programa. Obrigada por todo o trabalho que você já realizou na nossa região e nós esperamos tê-lo conosco em outras oportunidades. Eu que agradeço, Ivone, a equipe do Espiritismo Responde, muita paz, fiquemos todos com Deus, com Jesus. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada e muita paz a todos.